feliz em encontrá-los, encontrá-las, também aqueles e aquelas que nos acompanham, né, de forma remota, sejam aqui de Curitiba ou de Londrina, Toledo, onde estamos presentes. Também é bom encontrar e cumprimentar o senhor, professor Valdemiro. Muito boa tarde, sempre, né? Muito bom tê-lo presente entre nós. Falar de competências digitais, lançar o Observatório de Inteligência Artificial, acho que coloca para nós uma preocupação de como que a gente lida com isso. E a PUC do Paraná nos dá, pela sua história, pelos seus compromissos, pela sua missão, o norte. E eu fui buscar um pouco o que nos diz essa grande liderança que a gente gosta de olhar, que é o Papa Francisco, o que ele nos diz sobre inteligência artificial, competência digital para o nosso tempo. É interessante que há várias citações, né? Em pouco tempo ele lançou e trouxe uma reflexão bastante aprofundada sobre esse tema. Na carta de janeiro, de 1º de janeiro deste ano, agora de 2024, o Papa Francisco nos conclama e ele diz assim sobre esse tema da inteligência artificial. A inteligência é a expressão da dignidade que nos foi dada pelo Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança e nos tornou capazes, através da liberdade e de conhecimento, de responder ao seu amor. Essa qualidade fundamental, relacional, da inteligência humana manifesta-se de modo particular na ciência e na tecnologia, que são produtos extraordinários do seu potencial criativo, do nosso potencial criativo, desta comunidade que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, e é por isso que a gente olha para o futuro enfrentando os desafios com audácia e com esperança. E o Papa continua. O progresso da ciência e da técnica, na medida em que contribui para uma melhor organização da sociedade humana, para o aumento da liberdade e da comunhão fraterna, leva ao aperfeiçoamento do homem e à transformação do mundo. Ele ressalta que os progressos técnicos científicos que permitem exercer um controle até agora inédito sobre a realidade colocam nas mãos do homem, colocam nas nossas mãos um vasto leque de possibilidades, algumas das quais podem constituir um risco para a sobrevivência humana e um perigo para a casa comum. Mas, se olharmos numa ótica mais positiva, se a inteligência artificial fosse utilizada para promover o desenvolvimento humano integral, poderia introduzir inovações importantes na nossa vida, na agricultura, na indústria, na cultura, uma melhoria do nível de vida de inteiras nações e povos, e o crescimento da fraternidade humana e da amizade social. Em última análise, a forma como utilizamos para incluir os últimos, os mais esquecidos, isto é, os irmãos mais frágeis e necessitados, é a medida reveladora da nossa humanidade. E aqui para nós, como Universidade Católica, esse critério se impõe para como nós vamos lidar, como nós estamos lidando com esses dois temas, inteligência artificial e competências digitais.
o Papa Francisco conclui a mensagem dele do dia 1º de janeiro deste ano, desejando que os progressos no desenvolvimento de formas de inteligência artificial sirvam, em última análise, a causa da fraternidade humana e da paz. E para nós, a causa da construção dessa comunidade acadêmica que nós formamos em torno da nossa busca por melhorar, por transformar, por inovar, por fazer com que tudo aquilo que a gente realiza tenha como centro os nossos estudantes, e especialmente aqueles que a gente olha que mais precisam da nossa atenção. Como dizia São Marcelino Champagnat, aquele mais necessitado, aquela mais necessitada que precisa da nossa aproximação. E aqui, para nós, nessa comunidade que se coloca como um desejo e uma força de ser gente boa para a nossa sociedade, a inteligência artificial será boa ou será ruim, de acordo com o que nós fizermos dela, de acordo com o uso que nós vamos ter para esses dois pontos. E nós, educadores da PUC Paraná, educadores maristas, somos responsáveis, somos muito responsáveis, somos éticos nas nossas decisões. E isso vai, com certeza, como diz a nossa missão, vai e orienta o nosso trabalho. E para isso, pensar, refletir, aprofundar, lançarmos um observatório sobre esse tema, faz parte, então, de uma resposta que nós damos à nossa missão. Desejo que a gente possa, como comunidade acadêmica, fazer muito proveito e refletir muito e discutir muito para orientar o nosso trabalho por esses critérios da promoção humana e da formação integral. Muito obrigado, que a gente tenha, nesse trabalho de desenvolvimento das nossas competências digitais, no lançamento do observatório, um direcionamento para o nosso compromisso, como Universidade Pontifícia, Católica e Marista. Muito obrigado, irmão Rogério, pelas suas palavras inspiradoras. Eu convido agora o nosso vice-reitor, o professor Vidal Martins, para falar mais um pouco sobre a importância deste evento. Então, boa tarde a todas e a todos. Também é para mim uma grande alegria, estar com vocês aqui, ainda mais para os temas que estão colocados, O irmão Rogério, você sabe que tem uma turminha na reitoria que é amiga do Papa, Pessoas que já apertaram a mão dele, tem foto. O irmão Rogério é um deles. Então, assim, depois da voz do Papa complementada por um amigo do Papa com tanta maestria, sobrou pouco para ser dito. Vamos lá, O que eu tinha pensado em trazer para vocês, primeiro é dizer assim, acho que todo mundo que já está há algum tempo aqui sabe que eu participei, e eu digo participei porque esse é um trabalho coletivo, ninguém faz nada sozinho, eu participei da criação do CREARE, Então, eu tenho um carinho mais do que especial pelo CREARE e por tudo que ele faz, como sendo uma unidade que promove a qualidade da educação dentro da nossa instituição. E ver a gente dando esse passo, mais um passo, é mais um motivo de orgulho, nos honra muito, porque a gente fala em qualidade da educação e não basta falar, a gente tem que ter atitude, a gente tem que ter ações que levam à qualidade. E a formação docente contínua que nós fazemos aqui em temas relevantes é o maior marco desse compromisso com a qualidade. E sobre os dois temas específicos, competências digitais e o nosso observatório. Primeiro, tem uma frase, até eu não lembro bem com quem que foi, mas eu lembro de uma frase que me marca muito, que diz que os professores não serão substituídos pela tecnologia, mas serão substituídos por pessoas, por professores que sabem utilizar a tecnologia. E isso é importante a gente ter em mente quando olha para a história. Se a gente olha a primeira revolução industrial, quando surgiu então a máquina a vapor, muita coisa mudou e tinha um monte de trabalho com as carroças, O nosso meio de transporte era carroça, tinha um monte de gente que
construía, mantinha e fazia um monte de coisa em carroça. Veio a máquina e isso mudou muito. Hoje, carroça é só um item assim de devaneio, né? Não tem uma utilidade prática na sociedade. Veio a segunda revolução industrial com a energia elétrica sendo a grande mudança, e ali a gente tinha um profissional que era a pessoa que acendia os lampiões na rua, né, para as ruas estarem iluminadas. Essa profissão sumiu, né, mas a energia continuou sendo importante para uma série de coisas. Eu acho que ninguém questiona a energia, né? Ninguém gostaria que não tivesse sido descoberta. Mas tem o lado ruim, o irmão Rogério trouxe, né, que toda tecnologia tem isso, o lado bom e o lado ruim. Bom, quando a gente faz uma hidrelétrica e inunda um monte de coisa e gera um impacto enorme no meio ambiente, tem questões aqui para serem trabalhadas, mas a questão não é se a gente deveria ter energia elétrica ou não. Não existe um outro tipo de energia limpa, a gente não deveria mudar para isso, né? Então, quando a gente olha para a história e vai vendo essas revoluções e conecta com tecnologia, inteligência artificial em especial, a gente está falando de uma nova mudança radical, muito mais radical que as outras, porque aqui existe uma convergência de múltiplas tecnologias, né? Nas outras revoluções era é o motor, a eletricidade. Aqui é convergência de biotecnologia, robótica, inteligência artificial, um monte de coisa convergindo e mudando de maneira drástica a nossa realidade, né? A mensagem que eu quero deixar olhando para esse passado é que não vamos perder tempo discutindo se isso deveria entrar na nossa vida, sabe? Porque provavelmente várias pessoas que lidavam com carroça perderam tempo e vários acendedores de lampião também perderam tempo, né? Não vamos discutir isso, vamos discutir assim, bom, já que a energia está aí, como que ela pode ser limpa? Como que a gente pode não gerar impacto, mas tirar os benefícios da energia? Como que a gente pode usufruir dos benefícios do motor a vapor, mas não gerar essa poluição que compromete o meio ambiente, né? O convite vamos pensar para frente e não tentar fazer um bloqueio a esse movimento que é impossível de segurar. Está posto, né? Está posto, e o mais importante, tem coisas boas. O Papa falou, o irmão Rogério falou, e a gente vê que tem coisas boas, né? E a gente vê que tem coisas boas, né, gente? Quem de vocês não usou ainda o ChatGPT, ou quem de vocês ainda não usou o Copilot, né, que nós temos aí? Se não usou, eu diria, vai usar rápido, porque você já está para trás, né? E quem usa percebe o quanto ele pode trazer de benefício. Então, a gente não tem que questionar se isso vai entrar na sala de aula, se isso vai entrar nos nossos processos educativos. A gente tem que questionar como que a gente faz isso para não criar uma sociedade de inúteis, né? Alunos ou até mesmo professores que se entregam para a inteligência e que não agregam mais nada. Isso é que não pode acontecer, né? Então, quais são as novas práticas que vão trazer essa postura que tira proveito das soluções que vêm da inteligência, mas sem perder o protagonismo como pessoa, como cidadão, né? E eu gostei muito da fala do irmão Rogério e do Papa, que uma boa forma, né, de medir se a gente está indo pelo caminho certo é ver como é que a gente está lidando com isso para quem é mais frágil, se a gente está incluindo, né, ou se a gente está gerando mais exclusão. Isso é uma excelente forma de medir se o caminho está certo. Então, o convite que fica nessa abertura é resistência zero a essa ideia, mas crítica alta, crítica construtiva, não uma crítica boba, uma crítica nostálgica, né? Antes era mais fácil dar aula, agora com isso é bobagem, né? A crítica construtiva, como tirar o melhor proveito, como avaliar a partir dessa realidade, como preparar uma aula a partir dessa realidade, né? Como inspirar os estudantes a usarem da maneira certa, porque no trabalho e na vida pessoal eles vão usar isso. Então, se a gente criar aqui na nossa universidade um espaço em que isso não pode ser utilizado, porque por qualquer razão que seja explicar, a gente está fora do mundo, né? A gente está fora do mundo que está posto. Então, esse é o convite, e eu acho que as duas iniciativas estão muito bem colocadas juntas no evento, porque desenvolver competências digitais é de uma forma ampla, proporcionar para o nosso corpo docente esse preparo, né? E um observatório específico de inteligência artificial é muito bem-vindo, porque para a gente saber qual é a maneira certa, né, de fazer o processo de ensino-aprendizagem, fazer avaliações, inspirar os estudantes, não é trivial. A gente vai ter que observar
por isso um observatório, né? Observar as práticas do mundo, o que dá certo, o que não dá certo, os indicadores, se nós estamos incluindo os mais frágeis ou não, se a gente está usando com ética, se a gente está no controle ou se a gente está se deixando ser controlado. E isso não é uma formação de 20 horas ou de 10 horas. Isso é uma observação contínua do que acontece para definir estratégias, para definir políticas, para se posicionar internamente e na sociedade, né? Então, assim, parabéns para o CREARE, para a Pró-Reitoria, para todo mundo que estiver envolvido, que eu nem sei quem são todos, né? Mas parabéns pelas duas iniciativas, né? Por fazer essa inclusão digital e esse preparo, mas em especial por encarar de frente a questão da inteligência artificial como algo que pode ser muito bom e que está nas nossas mãos fazer com que seja, por meio de observações, reflexões, né, e encaminhamento estratégico desse tema. Então era isso, agradeço muito a presença de vocês aqui, das pessoas que nos acompanham de Toledo, Londrina e mesmo de Curitiba em casa, o professor Aldemiro sempre presente, né, também é uma felicidade vê-lo aqui. Gente, espero que seja um sucesso. O evento de hoje ele é curtinho, né, mas ele é a abertura de uma porta para um ano inteiro de trabalho, e na verdade para vários anos de trabalho. Então eu espero que esse trabalho seja um sucesso. O evento certamente vai ser, ele vai apresentar a estratégia, né? Obrigado pelo espaço e até a próxima. Eu tenho que sair para uma reunião, peço desculpas, eu saio daqui direto mas eu estou muito próximo, o Erickson é testemunha, muito próximo do que acontece no CREARE e sou empolgado com tudo isso, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado, professor Vidal. Bom, nosso evento ele é bastante simples, nós continuamos da seguinte forma. Nós teremos uma apresentação de como funciona a fase 2 das competências digitais docentes. Na sequência, apresentaremos do que se trata o Observatório de Inteligência Artificial, seguido por uma mesa redonda com professores convidados para debater o assunto. E, na sequência, encerrando o evento, o professor Erickson faz as palavras finais. Então, gostaria de convidar a professora Kátia para falar agora sobre a fase 2 das competências docentes digitais. Oi, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada a quem nos assiste online. Eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia muito especial. Depois de quase um ano, né, equipe? Quero pedir até para a minha equipe maravilhosa aqui, Bárbara, Tabata, Dilmeire e Cláudia, que está online, e agora a Daine, que elas fiquem em pé para receber uma salva de palmas, porque foi um ano, gente, de trabalho. Então, por favor. Obrigada, meninas. São as minhas meninas, eu chamo, né? Então, nós trabalhamos durante pesquisando, olhando como foi a fase 1 do Competências Digitais, pesquisando com vocês. Então, lá no começo, nós mandamos um questionário para vocês responderem o que vocês gostariam de ver nesse projeto. Perguntamos para os estudantes também. Fomos lá, nos debruçamos em relação à questão teórica, alguns conceitos, levamos para a nossa equipe do CREARE, e aí, às vezes, levamos puxões de orelha, porque faltavam alguns detalhes, nós nos aprofundamos, demos passos para trás, que às vezes nos assustavam, né? Porque está chegando a hora de fazer tudo acontecer. Mas todo esse processo foi um processo muito enriquecedor para que nós pudéssemos trazer para vocês hoje o que nós acreditamos como CREARE para o desenvolvimento de competências digitais docentes nessa fase 2. Então, tinha um mouse aqui. Vamos ver se ele... Então, olha só, nós pensamos nesse aprimoramento, imaginando que todos nós já temos uma competência digital desenvolvida, cada um de uma forma diferente. E, para isso, nós partimos, então, dando continuidade ao que tinha sido trabalhado na fase 1, que é o documento do quadro europeu de competências digitais docentes, e nós olhamos para esse quadro, então, para entender como nós poderíamos trabalhar e desenvolver essas competências de forma mais aprofundada. Lá na fase 1, para quem não fez ainda, quem ainda não fez a fase 1, levanta a mão. Que maravilha! Olha, professor Erickson, que maravilha! Não é premissa fazer a fase 1 para poder fazer a fase 2, mas parabéns, que a maior parte de vocês já participou da fase 1. Lá na fase 1, nós tínhamos muitos conceitos, muitos disparadores de reflexão. Agora, depois de tudo que nós estudamos e o que eu comentei com vocês, nós vamos aprofundar, então, nessas 22 competências que formam o quadro europeu.
E, para isso, nós desenvolvemos também uma competência, pensando assim, o nosso professor, quando terminar essa trilha, o que nós esperamos dele? Então, desenhamos essa competência. Eu não vou ler, porque me deram pouquíssimo tempo, eu tenho muita coisa para falar, tá bom? Mas isso tudo vocês encontram depois dentro lá do nosso ambiente virtual. Quando nós analisamos tudo o que eu comentei com vocês, nós imaginamos, então, que nós precisaríamos ter vários caminhos para que vocês pudessem fazer as suas escolhas. Então, eu vou pensar na Josélia. A Josélia vai escolher. Eu quero ouvir podcast, porque eu estou dirigindo, então eu vou ouvir no meu carro, durante o dia, quando eu for para a PUC, e vou lá na fase 1, na trilha 1, que nós chamamos de Explorando Conceitos. Além de podcasts, também temos videocasts. Essa trilha é uma trilha muito interessante, porque, como as outras, cada um vai poder escolher aquilo que quer ver, aquilo que tem curiosidade, aquilo que quer se aprofundar. Então, nós criamos as 3 trilhas, Explorando Conceitos, Letramento Digital e Experiências Makers. Todas elas vão acontecer durante o ano todo. Como disse o Vidal, né, o ano que vem e assim por diante, porque tem muito trabalho aí pela frente. Então, nessa trilha 1, nós temos os podcasts, que nós também tivemos a escolha do nome questionando vocês, mandamos o questionário para vocês votarem, e o nome escolhido foi PodProf. Já está lá no Spotify, quem usa Spotify já pode acessar, já pode ir para casa ouvindo aí o nosso podcast. E também no YouTube, no canal do YouTube, nós teremos os videocasts. Qual que é a diferença de podcast e videocast? Quem sabe? Oi, irmão Rogério sabe. Uhum. Muito bem, irmão Rogério, parabéns. Aprendeu direitinho com o Papa, tá vendo? Olha lá. E muito bom. Então, o que nós fizemos? Nós temos alguns que são videocasts, mas eles também aparecem como podcast, porque se vocês não tiverem tempo para parar e assistir, podem só ouvir também. Mas é isso mesmo. Muito bem, irmão Rogério. Para nós darmos o pontapé inicial dessa trilha 1, apesar de ela já estar disponível, nós vamos ter uma masterclass no dia 7/6. Como eles estão em Portugal, nós conseguimos marcar esse horário de 15 horas, que é uma especialista, pesquisadora na área, já trabalha nisso há muitos anos, na área de tecnologias digitais, de educação digital, e ela vai falar para nós, então, no dia 7/6. Quando vocês terminarem a trilha 1, vocês vão ter uma carga horária de 15 horas de formação. Que estranho. Já eu conto como, tá? Só para vocês terem uma ideia de quantos podcasts que já estão disponíveis. Então, nós temos vários convidados, pessoas aqui, né, conhecidas nossas, pesquisadoras de outros lugares, de fora do país, e também professores da casa. Então, quem aqui gosta de gravar podcast, está super inteirado nas competências digitais, ou já desenvolve um trabalho muito legal com tecnologias, pode nos procurar, nós vamos entrevistar vocês, vamos gravar com vocês também. Então, podcasts e videocasts. Como que é a certificação da trilha 1? Isso é muito interessante, porque nós pensamos, nós temos um resultado de aprendizagem. Eu sei que tem aqui algumas pessoas que fazem corrida. Quem faz corrida? Levanta a mão. 1, 2, olha quanta gente, que beleza, olha só. Então, pensando que nós estamos nesse trajeto, nesse caminho, nós escolhemos, então, uma certificação que lembra quem faz corrida, de 5K, 10K, meia maratona, maratona e ultramaratona. Uau! Né? É muita coisa aí para quem faz exercício sabe como funciona. Mas para nós é muito fácil, é muito tranquilo. Dá para começar lá com 5K, fazendo o quê? Ouvindo 4 podcasts e um videocast. E, se vocês quiserem a certificação da trilha, tem que dar um passinho a mais. O que seria esse passinho a mais? Tem que ir lá no nosso fórum e contar. Então, vai lá contar assim. A Suiane ouviu 4 podcasts, um videocast. Ela vai lá no fórum e diz assim, puxa, que bacana, eu consegui ver a relação do que eu ouvi para
aplicar lá na minha turma. Achei muito legal. Aí a Miriam vai lá e diz assim, também para a Escola de Negócios é muito bacana. Eu vou levar esse assunto também. E vocês vão participar da nossa comunidade de práticas. É fundamental nesse projeto. O irmão Rogério falou, o Vidal falou, que todos nós cresçamos juntos. É uma caminhada, por isso que nós escolhemos essa ideia de trilha. Mas aí eu quero mais um pouco. Eu vou ouvir mais podcasts, eu vou assistir outro videocast. E olha só, eu posso ter mais uma certificação na trilha, fazendo uma nova participação. Mas eu quero mais, porque eu achei super legal, eu vou caminhando nessa trilha e eu vou participando. Então, mais 4 podcasts, mais um videocast e mais uma participação. Vocês perceberam que, durante, então, todo o tempo, nós, como CREAR e como equipe, vamos procurar lançar sempre novidades para vocês, porque vocês vão estar caminhando também na trilha. E assim por diante. E vocês vão ganhando as certificações. Olha lá, mais 5. E até chegar na ultramaratona. E aí, nesse final, vocês têm, então, uma certificação de 15 horas. Mas eu preciso fazer tudo, Kátia? Não. Vai ser de acordo com a curiosidade de vocês, a necessidade de vocês, de acordo com o tema que vocês se interessarem. E aí, quando vocês terminarem, o processo continua. Porque nós podemos ter a participação de vocês também na trilha 2. Kátia, quer dizer que eu tenho que fazer toda a trilha 1 para fazer a trilha 2? Não. Você pode fazer um podcast na trilha 1, um curso da trilha 2 e uma oficina da trilha 3. Isso é tudo muito livre. Não tem uma sequência, não tem uma obrigatoriedade, nada disso, ok? Então, na trilha 2, como que funciona? O objetivo da trilha 2 ele é bem diferente da trilha 1. Na trilha 1, são temas que nós vamos discutir com vocês. Na trilha 2, depois da pesquisa que nós fizemos, o levantamento de dados de vocês, apareceu muito. Nós precisamos de técnicas, nós precisamos saber usar, nós precisamos saber fazer. Ontem mesmo teve um curso, por exemplo, que foi para ensinar a mão na massa. Mas por que ele não está aqui na trilha 2, ele está lá na trilha 3? Já vou explicar para vocês. Porque na trilha 2, vocês vão fazer o curso na hora que vocês quiserem. Que cursos vocês têm lá? Por exemplo, nós temos um curso de como fazer apresentações com inteligência artificial e que seja com uma tecnologia gratuita. Está lá, já está lá no Canvas de vocês. Mas tem que esperar um dia e o horário para fazer? Não. Vocês vão lá, fazem o curso, fazem a aplicação, usam no dia a dia de vocês e está tranquilo. É muito livre. Então, a trilha 2, os cursos vão estar disponíveis para vocês para quando vocês quiserem. Vocês vão realizar de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? E aqui funciona como? Para ganhar os 5K, faz um curso, só que agora não é mais o fórum. Então, o que tem de diferente aqui? Eu fiz lá o curso de como usar a inteligência artificial para fazer apresentações. E eu fiz uma apresentação muito bacana e levei para a minha sala de aula. Aí eu vou lá e vou falar o seguinte, meus alunos gostaram? Como que foi? Gravo a apresentação, posso gravar como eu agi, eu vou gravar um vídeo contando como que eu fiz para utilizar aquele curso. O que significa isso? É pegar o curso e realmente efetivar a prática. Então, vocês vão contar para nós, que legal, eu usei, fiz uma apresentação, ou levei para os meus alunos, ensinei como fazer, e eles fizeram a apresentação do trabalho deles em 10 minutos. E aí eu fui lá, dei o feedback, olhei com eles. Então, vocês vão contar para nós como essa gravação foi feita, de forma reflexiva. Chutei a cadeira, né? E aí, vão comentar também o que alguém escreveu. Então, por exemplo, se a Elisângela escreveu contando a prática, gravou o vídeo, vocês vão lá e comentem a prática dela. Eu estou preocupada com o tempo, estou andando aqui, senão daqui a pouco me mandam embora. Aí, para o 10K é a mesma coisa, para a meia maratona a mesma coisa. O que muda só, pessoal, é que eu tenho que ir aumentando a quantidade de cursos que eu fiz. E outra coisa muito bacana dessa trilha. Eu preciso fazer só os cursos da PUC?
que vocês acham? Não, por que não? Olha, pensa bem, você fez um curso super legal em Harvard, né? Então, aí você tem o certificado, não tem? Você vai trazer o certificado, vai publicar para nós ali no Canvas e vai contar como que você usou aquilo que você aprendeu com seus alunos. O que é importante para nós como CREARE? É ver a mudança da prática de vocês. Então, olha que interessante, podem ser os nossos cursos que estão no Canvas ou cursos que vocês fizeram e aplicaram com seus estudantes. E todos eles vão gerando certificados da trilha, tá bom? Que mais? Vamos terminar aqui para irmos para a trilha 3. Aí temos mais um processo aqui. Vamos ter uma masterclass com a Andréa Meirelles também, que vai acontecer no mês de junho. Depois, logo, vocês já vão receber o calendário com todas as datas e as inscrições para vocês. Aqui, o total são 25 horas, porque cada parada tem uma certificação de 5 horas. E, na trilha 3, nós chamamos de experiência maker, porque o que difere a 2 da 3? Na 2, vocês vão fazer de forma assíncrona, no momento que vocês quiserem, no tempo que vocês tiverem. Na trilha 3, nós vamos convidar vocês, venham fazer uma oficina conosco. Essa oficina pode ser presencial, híbrida ou totalmente online. Indifere. Mas o que é o que realmente faz a diferença aqui é que nós vamos estar juntos, criando, pensando, refletindo. Vocês vão trazer o conteúdo que vocês estudam, nós vamos pensar sobre ele dentro daquela oficina. Como aconteceu ontem, o CREARE ofereceu, né, uma oficina de criação de estudo de casos com IA. Essa oficina de ontem já está lá no Canvas, já faz parte da trilha 3. Então, quem fez ontem a oficina já pode se inscrever para ganhar a certificação da trilha de competências digitais. E nós vamos ter uma masterclass com o professor Luiz Pereira, que está na Universidade de London, é português, e vai conversar conosco também no dia 18/6. Dentro dessas oficinas, nós temos 2 circuitos. O circuito de realidade estendida, que são os cursos que nós vamos dar em parceria com o Centro de Realidade Estendida, o CRE, e também a trilha de circuito de cocriação, que são as oficinas que nós vamos oferecer na semana de planejamento, essa que nós oferecemos ontem, a que nós vamos oferecer em julho, e assim por diante. Ok? Então, como que funciona a certificação? Então, vamos relembrar. Trilha 1, participo do fórum. Trilha 2, eu vou gravar um vídeo e postar lá no Canvas, no Padlet, para que todo mundo possa comentar e participar. Na trilha 3, olha só, vocês vão fazer a oficina Maker e vão fazer um resumo da experiência de aprendizagem. Aqui nós damos um pequeno salto. Nós queremos que vocês realmente relatem em detalhes para nós como que foi essa experiência. Como foi pegar aquilo que foi trabalhado, como montar um estudo de caso por inteligência artificial, como que vocês levaram para a sala de aula? Como que foi a aplicação? Aí vocês vão nos contar. Nós criamos um blog lá no Padlet, que nós temos o Padlet do CREARE, e todo mundo vai poder ver. Ontem foi a coisa mais linda, gente. Terminou a oficina, estava cheio de relatos, né, de estudo de caso. E dá para a gente olhar o do colega e se inspirar e fazer um novo. Então, esse é o nosso objetivo, a comunidade de prática. Aí caminha da mesma forma. Cada vez que vocês fizerem uma oficina, vocês podem ter uma certificação. E vai caminhando. E na ultramaratona... Ah, mas eu já cheguei na ultramaratona das 3 trilhas, eu não posso mais fazer nenhum curso. Todos que vocês quiserem, vocês voltam lá e começam a ganhar certificações novamente. Mas, se vocês participarem das 3 trilhas, o que tem de diferente? Ah, eu participei, eu tenho um certificado 5K da trilha 1, um certificado de ultramaratona da trilha 2 e um certificado de maratona da trilha 3. Então, quem participar das 3 trilhas vai receber uma certificação diferenciada de professor inovador digital. Nós chamamos de microcredencial. Então, olha só, é muito importante para nós que realmente nós consigamos ter uma comunidade
como o irmão Rogério falou, o Papa disse, né, quanto é fundamental as questões tecnológicas para que a gente não deixe, tem o Walter Longo fala muito disso, né, sobre a vala que pode acontecer daqueles que são curiosos e os não curiosos, né, aqueles que têm acesso e aqueles que não têm. Esse é o nosso ambiente virtual, o professor Rafa criou para a gente, né, da EBA, maravilhoso, fez um layout. E quando vocês entrarem, então, no ambiente virtual, vocês vão poder navegar pelas 3 trilhas a partir dessa imagem criada por ele. Esse é o ambiente virtual, então, de competências digitais. E vocês já podem acessar, a partir de hoje, já está liberado, todos vocês já estão com acesso liberado, está lá, Projeto Estratégico de Competências Digitais Docentes no Canvas. E nós temos a professora Daíne, que ela está online, né, Bárbara? Ela está aí. E a nossa professora doutora, que vai acompanhar as 3 trilhas. Ela vai estar também conosco, apoiando vocês. Fiquei com dúvida de como fazer essa atividade, fiquei com dúvida sobre o checklist da trilha. A Daíne, então, vai apoiar vocês durante todo o processo. E, claro, a nossa equipe do CREARE também. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, professora Kátia. Convido, então, a professora Elis para falar sobre o nosso Observatório de Inteligência Artificial. Boa tarde, as colegas e colegas que estão aqui presentes, e também os que estão em casa, né, nos assistindo online. É um prazer estar aqui apresentando essa iniciativa da PUC, uma ideia que nasceu na Pró-Reitoria, com o professor Erickson, e nós, então, estamos fazendo isso acontecer junto com vários colegas aqui, como vocês vão perceber. Então, qual é o motivo do observatório existir, né? Então, vamos começar com aquela ideia, comece pelo porquê, né? Que a gente sempre pensava lá no Golden Circle. Primeiro, a gente precisa responder a tudo que está acontecendo, pipocando e estourando sobre IA, agora nessa hype, digamos assim, de IA. A gente precisa responder de uma forma célere, mas a gente não pode ser assodado, né? A gente não pode fazer nada por uma pressão, digamos, do mercado, da mídia, né? Para que a gente consiga, então, oferecer a educação de qualidade que a gente quer. Né? Então, a ideia do observatório é poder auxiliar a universidade nas suas várias instâncias, né, na tomada de decisão sobre a adoção dessa tecnologia, sobre o bom uso dela, né, para nós conseguirmos oferecer uma formação de qualidade para os nossos estudantes, que vão ser os próximos profissionais, pesquisadores, que vão utilizar essa tecnologia na sua vida. Né? E com o observatório, nós vamos procurar responder perguntas que, às vezes, são um pouco incômodas, né? Como a pergunta que o Vidal colocou. Né? E como é que a gente responde a essas perguntas? Ninguém consegue responder a isso sozinho. Então, por isso que o observatório existe. O observatório existe porque a gente precisa fazer uma conexão do que acontece aqui na universidade com o mundo lá fora, digamos, o universo científico, educacional, outras universidades, né? Os órgãos governamentais relacionados à educação, tudo, o mundo do trabalho, né? Pensando que nossos estudantes e nós mesmos vivemos somos inseridos nesse contexto, né? E aqui dentro, né, um contexto mais interno, o grupo marista, a gestão universitária, as escolas, fazer todo esse hub, né? Então, o observatório, ele não só observa, mas ele é um hub também, né? E dentre as perguntas incômodas, a gente tem essa clássica, né? Se a IA vai substituir os professores, né? E eu acho que essa imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, assim, né? Então, eu acho que depende de nós. Ninguém tem essa resposta, né? Essa pergunta pode se desdobrar em muitas outras, né? E a gente pode pensar qual é o papel do professor, qual é o papel do professor na vida dos estudantes, qual é o papel do professor na vida dos outros colegas, né? Como a Kátia trazia hoje, dessa comunidade de prática. Será que esses papéis relacionais, afetivos, será que isso pode ser substituído
pela inteligência artificial? Eu não sei. Eu não sei porque eu não sei o estado da arte e da técnica da inteligência artificial. Quem sabe são os professores que pesquisam inteligência artificial. Será que isso pode acontecer num horizonte curto de tempo? Não sei. Será que, se isso for possível pela técnica, nós desejamos isso? Então, são várias perguntas, e a ideia do observatório é ser também um locus de questionamentos, né? Mais de questionamentos do que de respostas. Como sempre, né? Mas algumas respostas a gente precisa dar. E como que esse observatório se organiza, né? Então, nós temos um núcleo base, que é um núcleo menor, e um núcleo de sustentação. Esse núcleo base, ele é formado por essas pessoas aqui, que são pessoas vinculadas à Pró-Reitoria e ao CREARE. Então, gostaria de pedir para as pessoas, à medida que eu for falando os nomes, que se levantem para o pessoal poder ver, né? Então, nós temos o Erickson, nosso pró-reitor, né? Para quem não conhece, a Ana Alegroski, eu, que estou aqui, então não preciso levantar, o Murilo, que é o nosso mestre de cerimônias hoje, e a Patrícia, também nossa colega lá de Londrina, né? Vindo nos prestigiar hoje. Que bom, né, Patrícia? E aí nós temos o núcleo de sustentação. Aqui é que nós, como o próprio nome diz, é de sustentação. Aqui é que vão acontecer as discussões, os aprofundamentos, né? E para isso nós buscamos pessoas em vários locais da universidade para poder, então, conseguir formar essa massa crítica de pessoas, de entendidos no assunto, seja de IA, seja em educação, que podem nos amparar em toda essa discussão. Então, um dos primeiros que nós convidamos foi o professor Valdemiro Grens, que também peço que dê um oizinho para as pessoas aqui, apesar de todo mundo conhecê-lo, né? E nós temos também o professor Paulo Mussi, não sei se ele está aí, talvez esteja em casa, representando a American Academy, a professora Ângela, a professora Suiane e o professor Leonardo da EBA, que estão ali, né? Nós temos a professora Cíntia Obladen, da Escola de Direito, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito. Nós temos o professor Kleber Candiotto, que é da Escola de Educação e Humanidades, o professor Ayrton Rodrigues, da EMCV, eu não o vi aqui, talvez esteja em casa, a professora Miriam Mazo, da Escola de Negócios, está lá, o professor Emerson Paraíso, o professor Júlio Nevola e o professor Guilherme Benites, da Escola Politécnica, a professora Érica Regina Tacano, o professor Luiz Fernando, lá de Londrina, então deve estar nos vendo de casa. O professor Matheus, Gustavo Grander e Hamilton Lima, que são lá de Toledo, também deve estar nos vendo em casa. A professora Kleibe, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, da Iniciação Científica, também dispensa apresentações, né? A professora Andréa Malucelli, pró-reitora da Acadêmica. E nós temos 2 representantes do Grupo Marista, o Fernando Dondeu, que está ali, e o Rafael Sabino, que deve estar online, né? Eles são do Comitê de Excelência em Inteligência Artificial do Grupo Marista, né? Então, nós conseguimos essa ligação com esse comitê, né? E estamos trabalhando aí em sinergia. O que nós estamos fazendo, né, efetivamente? Tudo bem bonito, né, mas o que nós estamos fazendo? Então, assim, nós temos algumas ações do observatório. Uma primeira ação que vai acontecer já semana que vem, nós vamos lançar um survey para tentar mapear toda a universidade, o que está acontecendo em inteligência artificial. Vai ser um survey para estudantes. Opa, voltar aqui. Um survey para estudantes, professores e colaboradores do quadro técnico-administrativo. Qual que é a ideia desse survey? Além da gente descobrir o que as pessoas estão fazendo com inteligência artificial,
nós também queremos descobrir se elas não estão fazendo nada e os motivos por que elas não estão fazendo nada. Nós queremos descobrir receios que as pessoas possam ter e queremos descobrir também anseios que as pessoas possam ter em relação a esse tema. Então, uma das coisas que nós vamos perguntar é o que elas gostariam de aprender sobre esse tema. E vamos ouvi-las, então vamos ouvir os estudantes, os professores, as pessoas do quadro técnico-administrativo, vamos perguntar o que elas acreditam, essa foi uma sugestão do Kleber, o que elas acreditam que pode melhorar na universidade se vier a inteligência artificial, e isso casa um pouco com a ideia do Comitê de Excelência do Grupo Marista, que está prospectando provas de conceito em todas as frentes de missão, que possam, então, aproveitar da inteligência artificial. Então, são várias finalidades, digamos assim, desse questionário, e a gente vai fazer o lançamento na quarta-feira que vem. Já tivemos ajuda do Núcleo Estendido para ler o questionário e dar sugestões do Comitê de Excelência. E, então, eu peço, assim, encarecidamente para todos vocês que respondam ao questionário e também ajudem divulgando esse questionário para os estudantes, para os professores e para os colaboradores. Isso vai ser muito, muito importante e vai embasar muito. A gente precisa ouvir a voz das pessoas e é muito difícil ter um mecanismo de ouvir em torno de 20 mil alunos e 1.300 professores. Então, o survey foi a maneira que nós encontramos de tentar fazer isso. Conto com a ajuda de vocês para isso. E aí, outra coisa que nós estamos fazendo é a criação, a elaboração de um manifesto da PUC sobre inteligência artificial, o PUCfesto, e a política de uso da inteligência artificial, ou a política de inteligência artificial da PUC. Então, nós estamos seguindo outras instituições que também já fizeram isso, e há uma necessidade muito grande de ver essa política, porque o uso está sendo espalhado, está sendo muito em várias frentes. Então, estudantes estão usando para fazer os trabalhos, professores estão usando para escrever projetos. E isso é muito bom, porque as pessoas estão explorando a tecnologia. Mas a gente precisa pensar até que ponto isso ajuda o processo de ensino-aprendizagem, até que ponto isso atrapalha, que momentos que isso pode trazer algum risco, que coisas que a gente não deveria fazer porque não são éticas, como que a gente protege nossos dados, será que a gente pode colocar qualquer dado lá? Então, a gente está pensando em tudo isso. Não só nós, porque o Grupo Marista já fez uma política. Então, através do Comitê de Excelência de IA, foi criada uma política de IA do Grupo Marista. E, para criar essa política, o Fernando ali, que sabe bem, mas eu percebi que ele mostrou para nós que foram usados, então, como base, a LGPD, a normas ISO e ABNT sobre inteligência artificial, logicamente que os valores maristas estão ali presentes, além de outros documentos que eles utilizaram por base, não vou citar todos, e daí resultou nessa política. E uma das coisas que está lá na política é que as frentes de missão devem fazer as suas políticas. Então, nós estamos agora fazendo isso, e nós do núcleo, desculpa, nós do núcleo base estamos, então, fazendo uma união, uma leitura, um estudo de vários documentos. E por que eu digo nós do núcleo base? Porque nós temos mais tempo para fazer isso. A participação do núcleo estendido é mais num sentido de conselho mesmo. Nós nos reunimos só uma vez por mês e trazemos, então, para o núcleo estendido questões em que eles podem nos ajudar a pensar, mas a ideia do trabalho assim mais do dia a dia fica com o núcleo base. Então, nós estamos pegando documentos da Santa Sé, o irmão trouxe a fala do Papa, esse é um dos documentos que nós estudamos, tem documentos da União Europeia, do
equivalente ao nosso Ministério da Educação lá nos Estados Unidos, tem documentos da Unesco falando sobre isso, e daí nós vamos considerar todos esses documentos, que são políticas dessas instituições para uso de IA na educação. Obviamente, nós vamos considerar o DNA da PUC, então, dentro desse DNA da PUC entra a nossa missão, entra o nosso projeto pedagógico institucional, entram os nossos valores, que coincidem com os valores maristas, entram os princípios da graduação, entra tudo, né, o que nós acreditamos ser importante para um bom ensino, né, para a formação de gente boa. Né? Então, tudo isso entra aqui e mais algumas coisas que eu não citei, e ainda podem aparecer mais coisas. Né? E aí a ideia é a gente discutir com o núcleo de sustentação, conseguir subsídios para elaborar, então, uma política, uma primeira versão de uma política que nós pretendemos lançar no segundo semestre. Né? Idealmente, seria no final de agosto ou início de setembro, né? Mas é um documento complexo. Né? Também vamos usar como entrada essa pesquisa que nós vamos fazer, né? Mas a ideia é ter uma primeira versão logo, para que haja, né, uma orientação da comunidade acadêmica sobre o bom uso dessa tecnologia. E a ideia é que a política seja algo bem geral, né, com muito poucas coisas escritas nela, só assim o que nós não podemos abrir mão para não perder a nossa característica. Né? E depois as escolas e as outras unidades, até cursos, programas de pós-graduação, façam as suas políticas, as suas orientações, com base na área de conhecimento daquela escola. Né? Então, a Ângela, né, e a equipe vai se preocupar em, talvez, fazer algumas orientações para os seus professores, levando em conta a criatividade, né, questão de propriedade intelectual, né? E assim vai. Talvez a iniciação científica faça uma política, né, para a questão também de propriedade intelectual, mas daí é diferente, né, não é design. Não é? Então, cada unidade vai ter que pensar também o seu ensino com o impacto da inteligência artificial. E daí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho, nem vou mencionar todas, tá? Mas isso aqui são ações que nós estamos prevendo agora na semana de planejamento no segundo semestre. A ideia é ter uma sinergia entre o Observatório e Competências Digitais Docentes, a formação de professores. Né? A gente se reúne, conversa, tenta entrar, né, assim, encontrar, né, sinergias para a formação docente, fazer uma parceria. A gente já está fazendo uma parceria com a professora Kleibe lá, que pediu para nós, para ajudar numa formação para os estudantes, na área de escrita científica para os estudantes, revisão da literatura, o professor Murilo está tocando um trabalho de revisão da literatura. A ideia é a gente também poder fazer parceria com projetos de pesquisa, se for o caso, né, dependendo do interesse dos PPGs. Então, basicamente, essas são as ações que a gente está fazendo, e a ideia é justamente a gente aprofundar essa questão da inteligência artificial, a gente sair um pouco do senso comum, sair um pouco do sensacionalismo, que tem muito na mídia, né, pessoas aproveitando essa hype para vender livros, para vender palestras, para ganhar likes e bombar nas notícias. Então, a gente quer sair disso, aprofundar e pensar na nossa realidade. Né? Então, essa é a proposta. Né? Aqui estão os nossos contatos do núcleo central, né? E aí, caso vocês queiram conversar sobre isso, tenham ideias, tenham sugestões, podem nos escrever, né? Estamos à disposição. O núcleo estendido se reúne uma vez por mês, né? No última terça-feira de cada mês. E eu acho que é isso. Não lembro se tem mais coisas. Acho que já esgotei meu tempo, né? Extrapolei, tá bom. Obrigada, então, a todos pela atenção e nos encontramos por aí. Bom, obrigado, professora Elis. A gente vai dar sequência agora, então, para
Para a mesa redonda que nós preparamos para falarmos sobre o uso da inteligência artificial no ensino superior. Nós vamos convidar os professores para compor a mesa. Inicialmente chama a professora Patrícia, que irá presidir a mesa. Na sequência, também o professor Emerson, a professora Cíntia e o professor Kleber, para que possam tomar assento e a gente possa fazer esse debate. Esse debate ele tem uma previsão estimada de mais ou menos 40 minutos. E, ao final, a gente abre para questionamentos e, como havia informado anteriormente, o professor Erickson fará o nosso encerramento na sequência. Boa tarde a todos. De novo, agradecer a presença, né, de quem está aqui acompanhando no auditório, de quem está online. Agradecer especialmente a presença dos professores aqui. A Elisângela já apresentou, né? Então, tanto o professor Kleber, professora Cíntia, professor Emerson fazem parte do núcleo de sustentação do Observatório de Inteligência Artificial. Então, agradecer a disponibilidade. E a gente já começa, né, com a proposta dessa mesa redonda. Só queria dizer um pouquinho como a gente pensou aqui, é um bate-papo mesmo. O que a gente percebeu até agora é que está super conectado os dois assuntos, então por isso que a gente trouxe junto para esse lançamento, né, a segunda fase de formação das competências digitais docentes e o Observatório de Inteligência Artificial no ensino superior. E a gente queria também contar com a participação de vocês, vai ser pouco tempo que a gente tem aqui para conversar com os professores, então, à medida que vocês tiverem, quem está acompanhando online, tiver perguntas ou esclarecimentos, podem ir colocando no chat, o pessoal está acompanhando, e aqui presencial também a gente, né, vai tentar dar oportunidade também de trazer alguns questionamentos. Então, a gente já começa aqui com o professor Emerson, né, que é estudioso, pesquisador na área de inteligência artificial. Então, professor, a gente perguntaria o seguinte: qual é a diferença entre a inteligência artificial que a gente já está acostumado a utilizar, né, às vezes no buscador do Google, assistentes virtuais, então já faz um pouquinho parte do nosso dia a dia, para essa inteligência artificial agora que bombou, que é a inteligência artificial generativa. E quais seriam os impactos ou as possibilidades dessa inteligência artificial? Ok. Boa tarde a todos. Então, Patrícia, obrigado pela oportunidade de participar aqui dessa mesa redonda. É a segunda iniciativa, né? Eu participo do Observatório, como a Elisângela comentou, segunda iniciativa do Grupo Marista, da PUC, nessa área. Então, há poucos dias foi lançada a política de IA e agora a criação do Observatório. Então, como um pesquisador da área, estou acompanhando de perto, eu acho bem legal esse movimento, a gente precisa realmente acompanhar para podermos tomar as decisões que forem necessárias, né? Então, precisamos conhecer para depois, eventualmente, tomarmos decisão. Então, esse observatório é uma oportunidade para a gente não só formar os docentes, mas para nós mesmos discutirmos e podermos conhecer o ponto de vista dos demais colegas. É um negócio bem interessante. Bom, então, sobre a inteligência artificial, você me perguntou basicamente né, para diferenciar a IA dita clássica, da IA generativa, né, e limites e as possibilidades. E as possibilidades. Bom, inicialmente eu quero fazer abrir um parênteses que, assim, quando a inteligência artificial ela iniciou-se, né, lá nos anos 50, ela era uma sub-área da ciência da computação. Então, a ideia, basicamente, era criar sistemas inteligentes que fossem capazes de se comportar como humanos, ou resolver problemas complexos como nós, os humanos, somos capazes, né? E, dada a dificuldade da tarefa, imaginem, então a gente foi dividindo a criação dos tais sistemas inteligentes em categorias. Então, um sistema inteligente que fosse capaz de conversar como um humano, um sistema inteligente que fosse capaz de ver como um humano, e um sistema inteligente que fosse capaz de aprender como um humano. Então, naquela época, desde então, houve, né, essas diferentes caminhos em que os pesquisadores foram rumando. E hoje, então, o que a gente chama de inteligência artificial é um desses caminhos, né, que é a aprendizagem de máquina. Então,
basicamente, todos esses avanços, a IA generativa, ela advém de um desses caminhos que desenvolveu-se, que é a capacidade do aprendizado. Então, né, conceitualmente, a inteligência artificial não é apenas a aprendizagem de máquina, mas, né, tornou-se popular a associação da aprendizagem de máquina com a inteligência artificial. Então, eu vou basicamente usar o termo IA, mas o correto seria talvez a gente usar mais frequentemente o termo aprendizagem de máquina, que é o que permitiu esses avanços que a gente visualiza hoje, né? Então, basicamente, a inteligência artificial clássica, ela tinha e tem ainda esse interesse, que é ter esses sistemas inteligentes, né? Que ou se comportam como humanos ou são inspirados em humanos. Então, certamente todos vocês já ouviram falar nas famosas redes neurais, que são a base para a inteligência artificial generativa. Então, na época, os pesquisadores que estavam tentando, né, criar os sistemas inteligentes olharam, olha, mas nós, humanos, somos capazes de resolver problemas tão complexos porque nós temos um cérebro que é formado, né, por uma rede de neurônios, e se a gente fizesse algo parecido? Então, a IA clássica teve início desta forma, tentando se copiar o que os homens são capazes de fazer e inspirando-se até na natureza. Então, os problemas, basicamente, eram de classificação, de predição, então, e sistemas à base de conhecimento. Os sistemas mais bem-sucedidos, comercialmente falando, vinham dessa linha, até no âmbito industrial, onde a gente tentava imitar o que um especialista era capaz de fazer. Então, esses são os sistemas clássicos, né, que a gente já viu serem bem-sucedidos ali a partir dos anos 80, anos 90. Com o avanço da tecnologia, em especial a aprendizagem de máquina, foi muito beneficiada. Quando eu falo avanço da tecnologia, é basicamente o quê? Poder computacional, a capacidade que as máquinas têm de fazer cálculos. Isso permitiu que essas tais redes neurais de dezenas de neurônios passassem a ter bilhões de neurônios. E quanto mais neurônios, mais cálculos eu sou capaz de fazer, melhores os resultados eu consigo obter. Então, a IA generativa advém da capacidade da melhora de processamento que as máquinas têm e de uma mudança na filosofia. Então, antes eu queria fazer o quê? Basicamente, eu tinha uma única tarefa e eu queria ser bom naquela única tarefa. Então, os humanos são capazes de ver? Beleza. Então, eu vou criar o que a gente chama de um modelo que é capaz de ver algo. Por exemplo, capturar imagens de um ambiente e classificá-las. Isso a IA clássica conseguia fazer. A IA generativa é capaz de executar mais de uma tarefa com o mesmo modelo. E elas são baseadas num processo de aprendizado que surgiu de uma daquelas linhas da inteligência artificial clássica que é a capacidade de processar textos. Então, a IA generativa, mesmo essa que usa vídeos, ela foi basicamente objeto da evolução dos pesquisadores da área de processamento de linguagem natural, que processam textos e que, desde o advento da internet, né, tem um universo de dados para serem manipulados. Então, a inteligência artificial generativa pôde evoluir a partir do aumento da capacidade de processamento das máquinas e de um universo gigantesco de dados que estão disponíveis na internet. Muito bem. Então, a partir daí, a tecnologia foi sendo avançada, né? Ela começou a desenvolver-se na academia, mas é na indústria que ela tem os seus maiores saltos hoje, e chegou no momento em que a sociedade, então, descobriu que existia a IA generativa com o lançamento do ChatGPT. Então, os principais limites que essa tecnologia tem advêm ainda da tecnologia em si. A gente precisa de muito dado para criar a tal da inteligência artificial generativa, a gente precisa de um alto poder computacional, o dado ele ainda tem viés, então as respostas que a IA generativa é capaz de gerar, ele pode ter vieses, né, não desejados, apesar de conhecidos. O modelo, a tecnologia da IA generativa é conhecida como caixa preta, então a gente não consegue explicar por que o modelo dá uma determinada resposta. Isso é um objeto de pesquisa até hoje, então são limites conhecidos.
existe dentro da teoria da inteligência artificial generativa a ideia de alucinação, que é quando o sistema simplesmente fornece uma resposta que não é compatível com a realidade, né? Então, a gente, humildemente, não conseguimos usar o termo de erro. A gente chama de alucinação. É mais bonitinho, né? E o potencial é muito grande. A tecnologia, inicialmente, ela foi pensada para quê? Para gerar textos. Então, tudo que diz respeito à geração de texto, ela é muito competente, né? Geração de textos e manipulação de textos. Então, por exemplo, tradução, sumarização, extração de pedaços de texto de um conjunto de textos maior, geração de textos em linguagem artificial, ou seja, programação, né, codificação de computadores, são as especialidades dessa tecnologia. Então, todas as aplicações comerciais ou do dia a dia das pessoas que envolvem a redação são potencialmente, podem ser beneficiadas com essa tecnologia. Tá. Professor Emerson, só para a gente fechar um pouquinho rapidinho essa questão. Daria para a gente falar, então, que, na verdade, a gente já tinha IA generativa sendo desenvolvida na indústria, tal, mas que tomou força agora, novembro de 2022, quando teve o lançamento do ChatGPT. Então, chegou para o público em geral. A IA generativa, a base da IA generativa, que são as redes, ela existe desde os anos 80. Só que quem criou as redes não conseguia computar as redes. Então, elas foram sendo usadas em aplicações mais simples, digamos assim, né? Então, quando você chega na porta da tua casa, tem lá um dispositivo que captura a tua imagem e confronta. Você é autorizado a entrar aqui nesse prédio? Você está usando uma rede neural, um algoritmo parecido com esse, que já estava disponível na literatura nos anos 80. Aí, com a tecnologia, com o avanço do hardware, da computação, né, dos equipamentos propriamente dito físicos, as redes foram aumentando. E surgiu, então, a lógica do deep learning, que são as redes profundas. E aí, sim, é que a IA generativa foi possível. Por quê? De um lado, a gente tinha poder computacional e, de outro lado, a gente tinha a internet, com o volume de dados necessário para treinar a rede, né? Eu fui bastante simplório aqui nas minhas explicações por questão de tempo, mas, basicamente, os dois grandes avanços que permitiram a gente chegar até hoje aqui, excluindo-se essa questão da própria IA em si, são a capacidade de processamento digital, né, matemático, e a própria internet, com um acúmulo de dados que está disponível em sites, blogs, redes sociais e assim por diante. Perfeito, obrigada. Professora Cíntia, a senhora que vem aqui da formação, né, de exatas, é engenheira civil de formação, doutorado em informática aplicada, já tem uma experiência aí de mais de 20 anos também no direito, sempre relacionando direito e tecnologia. A perguntinha aqui que vem é super simples, né, professora Cíntia, mas a gente queria saber um pouquinho como é que fica essa relação com a autoria, né, que é um tema para a gente, enquanto docente, que é um tema tão importante, né? Então, agora, né, a inteligência artificial generativa, a gente está vendo, né, essa proliferação do uso. Como é que fica com a questão da autoria, a própria proteção de dados pessoais? Como é que a gente relaciona tudo isso? Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês e também com quem está em casa, né, no modo híbrido aí, muito bom. Obrigada pela pergunta, Patrícia. E, na verdade, você me coloca numa posição muito difícil, porque responder tudo isso num pouco espaço de tempo, por isso eu fiz uma tarefinha aqui para sintetizar. Bem, em relação à parte de proteção de dados pessoais, a gente tem uma grande discussão em torno disso na área do direito, frente aos regulamentos e às legislações de proteção de dados, né? Especialmente porque no Brasil nós temos a LGPD e também proteção de dados foi inserido no rol dos direitos fundamentais pela Emenda Constitucional 115 e agora proteção de dados pessoais é um direito fundamental.
Portanto, isso nos traz uma tarefa e uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala nas ferramentas que estão aí disponíveis, a gente usa muito como exemplo o ChatGPT, mas existem diversas ferramentas para vídeo, para imagens, para criação de cenários, para criação de apresentações, agendas, né? Eu vejo aí os escritórios de advocacia hoje usando o ChatGPT para organizar a agenda, né? Então, são diversas aplicações que nós temos, mas que envolve essa coleta de dados, tanto desde o cadastro que você faz para o uso da ferramenta, como depois, posteriormente, durante a tua utilização da ferramenta. Então, existem aí vários institutos e vários comitês de privacidade ao longo do mundo, e eu vou citar aqui o Comitê de Privacidade do Canadá, o Comitê de Proteção de Dados da Alemanha e da Irlanda, que indicam que há um certo nível de proteção de dados nessas ferramentas, porém, né, a gente precisa cuidar com aquilo que a gente coloca sobre a gente dentro da ferramenta. E existem aí países como a Itália e a França que sinalizam que não se possui o grau suficiente de proteção de dados como se deveria ter quando o usuário da ferramenta coloca dados pessoais. Por quê? Porque eu posso colocar uma imagem minha, eu posso colocar minha voz, eu posso colocar produções minhas científicas ali, né? Isso pode envolver uma imagem, pode envolver uma criação de uma logomarca, pode envolver diversos elementos, né, de criação humana e que estão protegidos, inclusive, pela nossa legislação de direito de autor. Então, há esses pontos que devem ser perpassados aí quando a gente fala em proteção de dados, que é a questão da transparência, ou seja, hoje, pela LGPD, nós temos no artigo 18 os direitos dos titulares de dados e, portanto, as ferramentas precisam estar em consonância com isso, e a gente verifica que muitas delas, nos seus termos de uso, nas políticas de privacidade, isso não está claro, ou seja, usam-se palavras do tipo utilizamos, coletamos, melhoramos, né, genericamente, sem especificar o exato uso ou a finalidade, como exige principalmente a nossa legislação, ou seja, para que esse dado vai ser usado, né? Além disso, a dificuldade da leitura de documentações em língua estrangeira, né? Muitas vezes você não vai encontrar os termos de uso, as políticas de privacidade em português. Há problemas, inclusive, de entendimento dos termos que estão lá, né? Os termos técnicos, os termos jurídicos que estão nessas políticas, às vezes, no momento que a pessoa coloca num tradutor, isso vai gerar um erro de entendimento. E a questão, então, também da idade, quando a gente pensa em crianças e adolescentes utilizando essas ferramentas. Então, há algumas ferramentas que exigem aí, ou que permitem crianças, né, pela nossa legislação, menores de 12 anos, utilizarem essas ferramentas. Então, maior a preocupação da proteção de dados desses indivíduos, né? E a segunda parte da pergunta é em relação à autoria. Não sei se alguém já aqui fez uma experiência com o ChatGPT de perguntar para ele quem é o autor dos textos produzidos. Já? Já fizeram? Quem já fez? Qual foi a resposta que ele deu? Que ele mesmo, né, é o autor. Né? E, principalmente, ele se nomina em primeira pessoa, né? Eu sou o autor. Então, na verdade, no português, a gente não tem a representação do it, né, como elemento aí, a gente se refere ele, o ChatGPT, né, muitas vezes, dando aí uma personalidade. E isso é uma questão jurídica também, que a gente discute, porque no direito existem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas.
que a pessoa jurídica é uma criação para resolver problemas jurídicos, né, que existiam, então, e que existem na nossa sociedade. Por que não termos uma terceira formação de uma personalidade informática, uma personalidade também criada pelo ser humano, para entender quem vai ser essa ferramenta ou quem serão essas ferramentas aí na nossa sociedade. Olhando o direito de autor, só é autor pela nossa legislação, a Lei 9.610 de 1998, e não errei o ano, prestem atenção, é do século passado, a nossa legislação de direito de autor. Existem várias críticas sobre ela, né? Ou seja, como que essa legislação vai entender e como é que vai se movimentar em relação a isso, mas a legislação é clara, só pode ser autor pessoa física, né? Então, quando você questiona o ChatGPT, não sei se alguém já fez essa pergunta para o ChatGPT, dizendo, mas você é uma inteligência artificial e pela legislação brasileira você não pode ser autor, quem é você nessa criação? Né? Eu já fiz essa pergunta para ele. Tá? Então, é aí que a gente diferencia quem tem o conhecimento, quem não tem, para fazer a pergunta para o ChatGPT, né? Então, essa legislação é do mundo físico, não é do mundo digital e nem do mundo virtual. A gente precisa lembrar que inteligência artificial é não coisa, tá? E não pode ser tratado dentro do direito das coisas, dentro do direito, que é uma área que decorre dos direitos reais. Nós temos que olhar para a inteligência artificial de uma maneira completamente diferente. A inteligência artificial não é pessoa física, nem pessoa jurídica, né? Outra questão, pelo direito de autor, toda a nossa criação cai em domínio público 70 anos após o nosso falecimento. O que é que vai acontecer com as criações das inteligências artificiais? Inteligência artificial não falece, é descontinuada, né? Então, como isso vai ficar dentro do nosso direito brasileiro? Então, alguns pontos só para finalizar. Nós temos, então, que pensar sobre essas questões, de quem é o autor e como vamos estabelecer essa parceria, ou seja, já tem revistas científicas que aceitam a parceria com inteligências artificiais, algumas aceitam, inclusive, artigos totalmente escritos pela inteligência artificial, simplesmente pela demanda de quem é o humano, né? Então, temos que entender como vai ser essa parceria, como vamos estabelecer essas parcerias, né? E também como vamos tratar essa questão da personalidade. Esses são alguns pontos da área aí que a gente poderia comentar. Só alguns pontinhos. Só alguns. Então, a pergunta ela foi super difícil, né? Porque é essa relação de proteção de dados, de autoria, com agora essa realidade, né, da inteligência artificial. E a professora Cíntia aqui trouxe uma série de reflexões a partir disso, né, que a gente sabe que vai ter que se debruçar sobre isso, porque são questões cruciais agora que a gente é colocado à prova, né, que a gente vai ter que se relacionar com isso. Agora, aproveitando um pouquinho, professor Kleber, a sua formação, agora a gente vai filosofar um pouquinho, né? A sua formação em filosofia, também no direito, mas agora seus estudos mais também voltados à inteligência artificial, em especial neurociência, filosofia da mente, né? Perguntar como é que ficam os processos cognitivos, né? O professor Emerson até falou, né, que a máquina, todo esse processo, né, desde o início, buscando que a máquina simulasse o comportamento humano, né? Como é que ficam os processos cognitivos agora? A gente percebe que a tendência é ter uma potencialização dos processos cognitivos, ou um certo prejuízo? Bom, boa tarde para todas e todos, é um prazer estar aqui. Vamos ver o que me resta depois de tantos comentários dos colegas aqui a respeito desse assunto da inteligência artificial. Mas vamos começar então por aquela questão que ela é filosófica, de base, né, que, enfim, faz parte da sua pergunta, né, Patrícia?
a respeito do alcance da inteligência artificial, no sentido de que ela seja uma simulação da mente humana. Talvez aí é a grande questão, né? Talvez tenha sido, sim, um propósito inicial, mas isso traz à luz algumas questões que são muito relevantes para a gente, para aquela pergunta sua, né, que é a respeito do desenvolvimento cognitivo, né, hipotrofia do desenvolvimento cognitivo. É justamente o quanto que a gente confunde demasiadamente os termos quando nós estamos falando de inteligência artificial, atribuindo demasiadamente a ela expressões que são oriundas da nossa natureza humana. Tá? Aqui foi dito, né, claro, de uma maneira de brincadeira, mas é muito comum na área falar alucinação. Então, quem alucina? Alucina quem é consciente, mas então quer dizer que nós estamos atribuindo uma consciência na máquina para depois dizer que ela alucina, quando na verdade ela não está nem alucinando e nem errando. O erro está na nossa forma de interpretar aquilo como erro, né? E o que nós queremos daquilo obter, porque ela está realizando um processo estatístico altamente sofisticado, com alta capacidade de combinação de termos, que, enfim, nos surpreende muito. Porém, em alguns casos, a excessiva confiança nossa nesta capacidade, por conta de entendermos que ali há uma criação, e, no fundo, é o resultado de um processo, como disse, altamente estatístico, de combinações, né, que, na verdade, é o grande resultado da inteligência artificial generativa, é o fato de você não depender de um banco de dados para gerar um resultado para você. Você, na verdade, tem um grande banco de dados, que é o que tinha na internet e que tem até agora, que faz com que treine aquele algoritmo para torná-lo tão sofisticado a ponto de ele realizar combinações de alto alcance para nós, que é a inteligência artificial generativa. Então, começa com essa questão, né? Começa o fato de que a inteligência artificial, ela simula, tá? Ela imita alguns aspectos do que nós entendemos da mente humana. Também tem outro, esse ponto é muito importante. Nós entendemos, de fato, como é a mente humana, ou seja, temos uma compreensão completa da mente humana, e além de nós não termos, ainda temos a pretensão de dizer que queremos, né, replicá-la, imitá-la, né, com uma capacidade computacional que ela é diferente do funcionamento da mente humana. Assim como nós nos inspiramos num pássaro para criar um avião, mas as asas do avião não executam mesmo, aliás, não executa movimento, né? Se executar está complicado, né? Mas não é o mesmo funcionamento da asa do avião para uma asa do pássaro, porém, a forma como nós integramos esta asa a esta máquina e toda a combinação de conhecimentos faz com que a gente alcance voos de não só altura como rapidez, muito superior a qualquer pássaro já produzido pela natureza. Da mesma forma, em relação à nossa capacidade de memória, nossa capacidade de identificar padrões da mente humana, nós conseguimos hoje, pela inteligência artificial, especialmente a generativa, uma capacidade muito superior à nossa condição humana. O problema é quando nós não entendemos essa distinção. E aí começamos a atribuir, delegar a esta capacidade surpreendente algo muito além do que ela é de fato. E começamos a criar, e o nosso grande problema no âmbito da universidade é lidar com isso, a dependência tecnológica. Ou seja, depender dela para realizar processos cognitivos, por exemplo. Escrever um texto requer um processo cognitivo altamente sofisticado que aprimora a nossa própria capacidade cognitiva, ou seja, ao realizarmos a escrita, estamos aprimorando nossa forma de pensar, então ela é retroalimentativa, né? E isso pode, sim, ser algo extremamente benéfico em termos de você ampliar ainda mais, como ampliou para nós a capacidade de cálculo com a criação do ábaco e depois a calculadora, a capacidade de localização com, né, a bússola, a capacidade de memória com a escrita. Aliás, está aqui a Dilmeire, nós fizemos um videocast, né? Um videocast... Irmão, tem a diferença, né? Muito bem. O videocast aqui que nós fizemos, e está lá, né, para vocês assistirem depois, enfim, para botar mais dados, né? A gente tentou aprofundar um pouquinho mais essa questão, mas o livro é uma alta tecnologia que ampliou a nossa capacidade cognitiva. Tá? É uma espécie de muleta para fazer a gente ir bem mais longe do que a gente conseguiria. Assim também é esta ferramenta da inteligência artificial, só que ela tem um porém, né? Ela é diferente do livro, diferente da bússola, diferente, né, de tantas tecnologias que nós produzimos, que
integram um sistema cognitivo e ampliam a nossa capacidade, ela é a única que interage conosco. E essa interação pode gerar uma equivocada ideia de que ela possa sempre fazer as vezes para nós e isso desenvolver um baixo estímulo para nós. Ou seja, né, ao depender demasiadamente dela, começamos a realizar menos esforço cognitivo. Diferentemente do livro, para você ter acesso ao livro, você tinha que aprender a ler, você tinha que ter capacidade de interpretação. Então, para você acessar aquela ferramenta cognitiva, você ampliava muito mais a tua capacidade cognitiva. Com a inteligência artificial, nós corremos o risco de uma hipocognição, tá? Que ela é muito mais fácil de acontecer do que a hipercognição, que, ou seja, que com ela fazer com que a gente amplie mais as nossas capacidades cognitivas, por exemplo, no âmbito da sala de aula. No âmbito da sala de aula, um professor que usar a inteligência artificial generativa de uma forma não compreendida enquanto tal, enfim, pode ser facilmente substituído por ela, né? Porque vai fazer muito melhor, dependendo do que ele está fazendo. Mas agora, se a gente conseguir essa integração, que eu vejo que sim há possibilidades, desde que a gente tenha capacidade crítica de fazer isso no âmbito não só em nós docentes, mas também estimular essa crítica no âmbito discente, nós conseguimos grandes avanços. Eu imagino algumas situações compatíveis com isso. Então, o GPS, né, o chamado fenômeno do GPS, nós podemos nos tornar estrangeiros na nossa própria cidade. Não conseguimos mais andar na nossa própria cidade sem o GPS. Tá? Assim, a gente pode também se tornar ignorantes no nosso próprio mundo de informação e conhecimento que nós temos aí, porque nós não desenvolvemos mais processos para além do uso com exclusividade da inteligência artificial. Esse é o grande risco que nós, enquanto universidade, temos que estar bem atentos para não promover, porque ele já está aí, né? Mas para que a gente não promova. Perfeito, obrigada, professor. Pegando esse gancho aqui, a gente não tem muito tempo também, porque a gente está com o horário certo aqui, né? Eu queria só propor mais uma questão aqui, que daí fica geral para vocês responderem, né? Quando o professor Kleber fala, né, que essa diferença agora com a IA generativa é a interação, né? Então, nos colocando aqui enquanto alunos, professores, então, essa interação, e servindo aqui como reflexão para a gente também, pegando aquela imagem que a Elisângela trouxe da sala de aula, né? Como é que fica, como é que vocês imaginam, eu sei que a pergunta não é fácil também, mas como é que imaginam aí o futuro da educação? O que nós temos pela frente? O que nós deveríamos nos preocupar? Quais seriam os pontos de atenção? Caramba, essa pergunta difícil. Mas, assim, eu vou tentar unir com, né, o meu papel aqui, que tem a ver com a tecnologia e com a IA generativa, a inteligência artificial, do modo geral, né? A gente está em professores, então acho que a gente pode falar diretamente entre a gente. Então, assim, primeiro aspecto, sim, nós temos que aceitar a tecnologia, temos que incorporá-la. Acho que não há o que a gente possa dizer o contrário. Então, no âmbito do nosso trabalho cotidiano, abrir-se e explorar as ferramentas, avaliar o que elas são capazes de fazer e incorporá-las, porque fatalmente, se você questionar qualquer estudante que trabalhe com você, talvez salvo raríssimas exceções, todos eles utilizam o tal do ChatGPT nas suas atividades fora de sala de aula, talvez até dentro de sala de aula. Então, o ponto-chave é você utilizá-lo aquilo de uma maneira positiva e crítica, né? Num primeiro momento, o que eu sempre recomendo para os estudantes fazerem é comparar uma fonte de dado fidedigna, como um artigo, um livro, com a resposta que o ChatGPT gera, para que ele tenha consciência das capacidades e limitações. É verdade que esse tipo de análise ela tem tempo limitado, gente. Porque todas as inconsistências que a gente tem encontrado no ChatGPT, elas têm dias para desaparecer. Então, não podemos né, esconder o sol com a peneira. Essa tecnologia, cada dia que passa, ela melhora e melhora e melhora. Então, as condições de trabalho dessa ferramenta serão cada vez melhores. Elas já existem, só que estão na mão das empresas. Elas estão aguardando devagarinho, elas vão liberando.
né? Deixa eu ganhar dinheiro aqui com a versão 3.5. Deixa eu ganhar mais um pouquinho de dinheiro na versão 4. Quando chegar o momento, eu solto a 5, a 6, a 7, assim por diante. Então, nós temos, com certeza, ciência de que a gente tem que usar a nosso favor. E aí, lógico, há uma necessidade de quem trabalha com a educação, nós mesmos discutirmos como resolver esse problema, né? Porque, né, o Kleber fez um comentário que é desafiador. A gente tem que saber utilizar, mas a gente não pode deixar aquilo nos substituir, né? Em algum momento, o nosso poder de crítica tem que ser superior àquilo, né? A capacidade do estudante de formular uma resposta oral, ela vai além do que ele lê no ChatGPT. Então, explicar a atividade que ele fez com auxílio do ChatGPT é uma forma de você saber se aquilo que ele produziu foi ele mesmo que produziu ou foi exclusivamente o ChatGPT quem produziu. Então, eu acho que o futuro, na verdade, ele está bem próximo, né? É incorporar essas ferramentas e ouvir os estudantes. Eu fui acompanhando a apresentação da Kátia e assim, o nosso estudante é um nativo digital. Então, ele está acostumado, ele está sedento por aquilo. Então, se nós não formos, ele vai nos dar, não vai nos dar o crédito que nós gostaríamos, né? Ele vai fatalmente nos classificar como um professor ultrapassado, né? E nós temos que tomar cuidado com o que é o nosso estudante hoje, né? Como eu sou da computação, a gente está acostumado a receber estudantes nativos digitais. Só que o nativo digital hoje, ele tem características bem peculiares, né? Por exemplo, no ano passado eu tive um estudante que não sabia anexar um arquivo no AVA. Então ele fez uma atividade em sala de aula, ele escreveu um arquivo, ele tinha que anexar aquele arquivo ao AVA. Ele não sabia fazer aquilo, porque a vida inteira dele ele trabalhou com smartphone. Nunca usou mouse, teclado, e os aplicativos eles são orientados a formulários. Então ele está acostumado a preencher formulário, não está acostumado a redigir um texto e fazer o upload no AVA. Então, nós precisamos conhecer muito bem quem são esses estudantes e direcionar tecnologicamente a nossa atividade para aquilo, né? Então, acho que é isso. Bem, eu, da mesma forma, acredito que a gente precisa usar as ferramentas, trabalhar com as ferramentas em sala de aula, e o que mais eu tenho refletido sobre isso, e a gente já falou isso num evento lá atrás, né, Cleber? Que é sobre qualificar a pergunta. Ou seja, não me interessa mais fazer uma prova com o estudante para que ele responda aquilo que é óbvio, né? Não me interessa passar um TDE no qual ele vai buscar simplesmente um conceito, né? Ou seja, eu preciso exigir desse estudante que ele vá além, porque o conceito ele vai buscar rapidamente no ChatGPT, já buscava no Google, né? Mas agora no ChatGPT ele vai trazer algo um pouco mais construído, talvez, e isso dificulta o nosso trabalho para a gente saber que ele não construiu aquilo por mérito próprio, mas que teve um grande auxílio, né? Então, eu acredito que nós temos que pensar como educação superior nas formas com que a gente faz a nossa atividade de sala de aula e como a gente qualifica aquilo que o estudante vai produzir dentro da sua linha de aprendizagem. Caso contrário, eles vão usar e nós vamos fazer de conta que não sabemos, né? Além disso, eu acredito que nessa qualificação da pergunta é que nós vamos poder saber o grau de profundidade de estudo daquele estudante, né? Porque no momento que ele faz uma pergunta diferenciada, que ele estabelece conexões entre elementos diferentes naquela temática, é que a gente sabe que realmente ele foi estudar, ele foi aprender algo a mais, ler um autor diferenciado e assim por diante. Então, eu acredito nisso, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil para nós, professores, e também não é uma tarefa fácil da gente levar isso para a sala de aula de uma maneira que nós tenhamos isso
trabalhado numa sala, às vezes, com 50, 60 alunos, e que nós precisamos aí identificar as diferenças entre cada um desses estudantes usando essas ferramentas. Por quê? Porque cada um vai usar de uma forma diferenciada. Então, é um desafio, uma dificuldade, né? Mas nós vamos caminhar juntos com eles, não tem outro jeito. Né? Ninguém aqui está à frente, sabemos mais ou sabemos menos. E eu acho que a gente precisa também se colocar numa posição de humildade. Eu acho que aprender é ser humilde. Né? Eu sempre digo para os meus estudantes, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender com vocês. Então, a gente poder construir junto algo com eles, levando em consideração essas características de nativos digitais, que são pessoas diferenciadas, que têm habilidades completamente diferentes das nossas, né? Nós somos uma geração que não consegue escutar música, ler um artigo, assistir um vídeo e teclar alguma coisa ou estar fazendo uma outra atividade. Eles conseguem. Tá? Da maneira deles, eles conseguem. Nós ainda não. E talvez a gente não chegue lá. Por quê? Porque as nossas habilidades cognitivas foram treinadas, né, como disse o professor Emerson, de maneira diferente. Portanto, precisamos trilhar esse caminho juntos. Eu acho que é a única maneira. Bom, assim, como eu falei antes, né, é importante entender que nós estamos diante de uma ferramenta muito poderosa e a falta de entendimento dela pode nos gerar um empobrecimento do seu uso. Só que a gente também devemos, né, tentar superar internamente nós assim alguns preconceitos que nós temos. Né? Então, às vezes é comum, né, alguém falar assim, foi o ChatGPT que fez, né? E isso desmerecer completamente o que você fez. Né? Não, eu fiz com o ChatGPT, né? Mas assim como um texto eu fiz com a caneta, né? Precisei de uma caneta para escrever manuscritamente. Agora, é claro que o potencial ele é muito diferente, né, do que nós estamos falando aqui em relação, como eu já disse antes, aqui não quero me alongar. A despeito disso, eu vou partilhar um pouquinho de uma experiência. Então, ontem, enfim, trabalhei lá até um certo horário, depois pensei, vamos dar uma cogitada aqui, o que eu posso falar amanhã. E aí, então, eu fui fazer uma experiência mesmo, né, já fiz em outras situações, mas quis fazer em relação a essa até para trazer aqui hoje. Eu fiz o seguinte, eu baixei o currículo dos 2 colegas do Lattes, né, em PDF, né, coloquei no ChatGPT, coloquei o tema da nossa palestra de hoje e perguntei qual é a tendência maior, né, de comentários dos meus colegas, eu que vou falar, né, com uma formação em filosofia, o que seria algo agregador ao que eles provavelmente vão falar aqui hoje. E, gente, assim, claro que a riqueza é muito maior, é claro que não foi exatamente. Mas, em linhas gerais, me ajudou muito a eu pensar algo. Bom, então, assim, questão de proteção de dados, etc. Foi muito interessante ver, a partir do currículo, né, Lattes, em PDF, colocado lá, tem a versão paga do ChatGPT, né, o que ele me deu de possibilidades, e aí eu baixei dois artigos mais recentes meus e perguntei o que eu posso falar a partir do que eu já publiquei, algo que seja agregador, né, nessa palestra aqui. E, além disso, eu ainda fiz um outro ponto, Dilmeire. Vocês vão ver ali que nós temos o videocast, né, que eu falei já agora a segunda vez, né? Me pediram para fazer o merchandise, então tá aí, ó, 2 vezes, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei lá uma inteligência artificial gratuita, fácil, assim, e pedi para, né, ela me transcrever tudo que foi falado no nosso podcast, peguei toda a transcrição, coloquei no ChatGPT e disse, vou fazer uma apresentação, né, sobre tal tema, falei o tema de hoje aqui, mas que está alinhado a esse videocast que foi transcrito. Eu gostaria de falar algo que estivesse conectado, mas não fosse repetitivo, tá? Com base no que eu recentemente publiquei, né? E também coloquei lá meus PDFs das últimas publicações e deu ali, então, sobre essa questão, né, enfim, né, da hipercognição, da hipocognição, e ainda me deu um ponto muito importante, que obviamente não vou ter como desenvolver aqui hoje, mas me deu um ponto, e aí que eu quero chegar, né, que foi a questão da inclusão e exclusão digital, que é muito importante e relevante falarmos isso. Mas aí que vem o ponto que eu quero ressaltar, que a gente pode agregar. Né? Eu poderia pegar aquilo ali, pedir para o ChatGPT, então me diga o que eu posso dizer sobre isso. É muito pobre,
Tá? É muito pobre. Veja, embora eu alcancei uma coisa muito importante, mas ainda é pobre. E aí eu, então, a partir daquilo, procurei, então, pensar, refletir, né? O que seria algo para além do óbvio para falar sobre a questão da inclusão e exclusão? É claro que existem excluídos geograficamente, educacionalmente, né? Socialmente, por decorrente disso, excluídos do mundo digital. Claro. Tá? E como a gente fazer processo de integração dessas pessoas? Uma questão que já existe muita coisa dita sobre. Basta você colocar no oráculo do Vale do Silício, o Google, né? Agora é ChatGPT, né? Que você encontra. Mas aí eu pensei a necessidade de nós discutirmos uma questão que, e até eu perguntei depois, né? Esse assunto já foi debatido em algum momento e o ChatGPT disse que com esse termo ainda não. A necessidade de, né, reincluir os incluídos. Parece estranho falar isso. Tá? Nós precisamos urgentemente reincluir os que já estão incluídos, porque os que já estão incluídos talvez estejam já nessa dependência tecnológica, que nós teremos uma grande dificuldade de construir algo com eles, né? E fazer com que eles entendam que a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente produtiva para que eles melhorem o seu processo de ensino-aprendizagem, o deles de aprendizagem, o nosso de ensino, né, em relação aos nossos estudantes. Então, até você falou, Emerson, uma questão muito importante, né? Tem um autor que critica muito essa expressão, obviamente, o sentido que você quis dizer aqui tem total concordância, mas o autor chamado Michel Desmourget tem um livro que provavelmente muitos já ouviram falar, quem já não leu, ouviu falar, certamente vai dar uma espiadinha depois, se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Né? Neste livro, aliás, até a Miriam outro dia postou que estava lendo, né, Miriam? Né? Eu falei, opa, está lendo ali o nome Michel Desmourget. Ele é um neurocientista francês, e ele fez uma publicação muito interessante, com muitos e muitos dados e pesquisas, para mostrar o quanto que talvez seja problemática a expressão nativos digitais, porque para nós, né, quando nós usamos a expressão para os nossos estudantes, porque talvez nós estejamos delegando a eles uma ideia de competência que eles não têm, competências digitais. Tá? Eles são usuários. Assim como você não vai ser um bom chefe de cozinha indo só no restaurante comer, tá? Você tem que ir na cozinha, ver como é que os caras fazem. Tá? Da mesma forma, nós temos ótimos experimentadores de restaurantes que vêm para nós aqui, que sabem tudo que é coisa de comida, etc., mas não sabem fazer. Né? Não sabem uma receita mínima de um alimento básico, que ou seja, né, não sabe talvez escrever um texto que faça sentido com ponto e vírgula. Aliás, vocês já perceberam a dificuldade que está do uso de ponto e vírgulas? Eu tenho reparado assim alguma entrega que eu estou fazendo umas provas, né, com ainda manuscrito, né? Assim, é impressionante. Não? Por conta do quê? Por conta de estarem acostumados no smartphone a escrever tudo sem a necessidade de ponto, acento circunflexo agudo, esquece. Né? Esquece. Assim, E, gente, não é uma situação ou outra, como no passado, às vezes tinha, a gente se preocupava. Agora é uma regra, assim, a maioria acaba tendo esse problema. E, para finalizar, né, não sei se vocês viram uma notícia aí, desse mês. Né? A Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong começou a realizar um experimento de professores completamente IA, tá? Professores IA. Tá? E o experimento foi o seguinte, e é com um grupo de alunos de especialização, mas todos eles entram na sala, né, com a imersão, etc., com fone de ouvido e tal, e eles escolhem, tem lá o tema, e eles escolhem como que vai ser o professor que vai dar aula para ele. E o formato inicial foi Einstein dando uma aula, tá, sobre teoria dos jogos, tá, nas nuvens. Tá? Eu fiquei, mas por que nas nuvens, né, teoria dos jogos? Mas, enfim, né, eles acharam que seria interessante e fizeram um experimento com isso. Ou né, a possibilidade de você baixar todos os livros de Platão, tá, e criaram uma inteligência artificial de Platão na Grécia Antiga, tá, nos tornando, então, estudantes da sua academia ali, interagindo com ele e tudo mais. Claro, né, gente? Depois vocês vão ler a matéria, tem mais detalhes, etc., mas isso levanta um ponto muito preocupante, por um lado, e entusiasmante, por outro. Né? Claro que é algo interessante, claro que gera um entusiasmo, mas esse entusiasmo não pode gerar, né, uma ingenuidade. Tá? O professor ali, ele estava junto com o seu avatar, junto, né, com os estudantes, e, em determinado momento, ele interagia também
com aquele avatar que era a inteligência artificial. Mas o bacana é que a parte bem informacional da aula, a parte básica da aula, aquela inteligência artificial fazia tudo e ele interagia com reflexões com os estudantes, né, naquele momento. Mas, por outro lado, eu sei que me alonguei, Patrícia, né, mas, por outro lado, tem uma questão que pode ser preocupante, porque, sim, isso gera entusiasmo, mas, por outro, a falta, né, de estímulo que a gente pode ter para o estudante com isso. No sentido de que ele vai lá e escolhe tudo o que ele quer. Byung-Chul Han fala numa expressão que é excesso de positividade. Positividade é excesso do eu mesmo, do eu que eu quero. É eu mesmado. Tá? É tudo conforme o meu gosto. Como era uma galera da engenharia e todos eram homens, adivinha qual era a figura principal escolhida no avatar, fora essas autoridades? Era lá uma mulher com aparência bonita, né, no entendimento deles, aquela coisa. Então, você acaba tendo ali, né, um ponto preocupante, a meu ver, que é a falta de, que o Byung-Chul Han fala muito, falta de negatividade. Negatividade é o outro é algo, é um não eu. É um não eu. É alguém que me confronta, né, alguém que é diferente de mim, é alguém que é simples fato de eu conviver com ela, por mais que ela me agrada, é um não eu. Tá? E isso pode ser algo muito preocupante no âmbito da universidade também, quando a gente deixa de oferecer variabilidade de estímulos. Variabilidade de estímulos de forma de pensar, de jeito de ser, de maneira de se expressar. Poxa, aquela aula, eu lembro, né, o Erickson, né, o Cleverson, né, eu quero fazer menção aqui, ele foi um grande professor que, com o passar do tempo, ele não tinha mais nada a ver com tecnologia, né, mas era desafiador compreendê-lo. Tá? Era desafiador compreendê-lo, e ele trazia assim, aulas, era muito desafiador compreendê-lo. Né? Não no sentido de que ele não era didático, não no sentido, não, ele era muito, mas era desafiador no sentido de que era tão profundo que ele trazia, e era um jeito tão diferente, tá? Que depois a gente pode questionar outras questões, mas aquilo gerava, no momento que eu era estudante, tá? Uma forma de pensar diferente. Depois vem lá o Bortolo, que foi outra, assim, uma grande referência para minha, enfim, para minha forma de ser enquanto professor, tá? E vieram tantos outros, a professora Cíntia foi minha professora, né? Foi minha professora lá no Direito, fiz curso de Direito depois. Quantas pessoas que fazem parte do meu jeito de ser, mas são não eu, tá? São pessoas que me confrontaram pela sua forma de ser diferente, na maneira de pensar diferente. Agora, quando já imaginou tudo do jeito que eu quero, tá? Tudo da forma como eu penso, né? Só me elogiando, não me falando questões que me intrigam, que me geram, enfim... É um ponto preocupante que a gente tem que dialogar no âmbito da universidade e que está lá no nosso videocast, algumas questões, tá? Terceira vez, né? Está lá no videocast para a gente aprofundar alguns pontos, mas tudo que eu falei aqui, nada eu disse lá, porque eu decidi diferente, porque o ChatGPT me ajudou. Obrigado, gente. E não esqueçam de acompanhar, de assistir o videocast, né? Tá bom. A gente está em cima do horário, né? Isso daqui foi um spoiler do que o Observatório de IA pretende estar desenvolvendo daqui para frente, né? Então, a gente tem, aliado ao CREARE, né, a segunda fase de formação aqui das competências digitais docentes, que tem muito mão na massa, né? Não que o observatório não vá promover esse tipo de oficinas, de interação também, mas o nosso papel também é muito trazer essa reflexão que é extremamente necessária e muito profunda. Eu gostaria muito de abrir para as questões aqui, eu não sei se a gente, porque a gente ainda tem a fala do professor Erickson aqui no finalzinho, se a gente consegue abrir para... Não, nenhuma pergunta aqui. Mas a gente, quem está aqui no presencial depois pode ainda conversar um pouquinho aqui, ou pode fazer comentários no videocast, como está dizendo o Clever aqui. E quem está online pode encaminhar ali, né, dúvidas, pedidos de esclarecimento, ou sugestões para novas reflexões ali pelo chat. Então, eu queria só chamar o professor, agradecer primeiro, né, todos. Acho que a gente pode ficar aqui, pedir que quem está online também faça a avaliação desse momento ali pelo link que está no chat, né? E quem está aqui presencial, ali pelo QR Code, então, na saída, dá para fazer a avaliação, que para a gente é super importante. Então, chamar o professor Erickson para encerrar esse momento aqui conosco. Obrigado
Patrícia. Bom, boa tarde a todos, todas. Bom, eu já falei para a Kátia, a gente vai fazer um videocast aqui, sabe? Dessa fala de hoje, dessa mesa. Foi um dos momentos mais ricos que eu vi aqui na PUC de debate interno, então, parabéns para vocês. E é isso, acho que vocês mostraram uma coisa importante hoje, as questões, né? Porque a gente trouxe questões aqui que a gente tem que refletir para a formação de competências digitais, levar, e a gente tem que pensar também aqui no observatório. Então, mostrou a relevância, a importância disso para a PUC, para a comunidade acadêmica, para os processos de ensino e aprendizagem, né? Enfim, a gente tinha comentado, Kleber, sobre aquele professor, aquele estudo lá em Hong Kong, né, com Einstein, lá no nosso grupo, e assim, e não para. Aquilo que o Emerson falou, assim, a gente chegou num ponto que todo dia tem uma novidade, né? Enfim, a todo momento tem uma novidade. A gente tem pesquisas internas que de 100% dos estudantes que usam IA, ChatGPT, isso na Inglaterra, apenas 70% deixariam de usar se os professores proibissem. Assim, eles não, tá todo mundo usando, gente, não tem como. Então, tem um detalhe, talvez a gente não tenha que querer competir com isso. Seja grande ilusão, assim, a gente não vai competir. Essa questão que a Cíntia colocou, de ter as perguntas certas, da gente saber perguntar, de estar preparado, questão de autoria. Então, a Cleibe nos procurou aí no observatório. Como que a gente vai fazer agora com os relatórios do CEMIC? Porque, gente, uma das coisas que me parece que fica muito claras aqui é que, quando nós começamos o movimento de ensino por competências, não fazia mais sentido um processo de conteudista, agora é o último prego no caixão do conteudismo. Todo o processo de avaliação ele tem que ser a partir da competência do estudante e não mais sobre o produto, né? Durante muito tempo, a gente era corrigir a TCC, né? Dava aula de TCC, produção de artigo, e a gente sempre analisava a produção do artigo, a qualidade do artigo, né? E a qualidade do artigo era uma referência da competência daquele estudante de produzir, de escrever, de interpretar, de fazer o estado. Hoje, o artigo já não é mais uma referência para a competência do estudante, porque ele pode ter um excelente produto, um excelente artigo, e ele não fez a pergunta, ele não redigiu o texto, não fez a revisão literária. Então, quer dizer, o foco no conteúdo realmente, eu acho que a Cíntia falou bem, né? Os conceitos estão lá, estão todos colocados. Então, é um desafio enorme para que ser. Nunca foi fácil ser professor, nunca, sabe? Na verdade, nunca foi. Mas hoje, gente, vamos dizer assim, aquilo que demanda de desenvolvimento de competências docentes é muito maior do que era, sei lá, há 10, há 20 anos, e vai ser daqui para frente. Pela diversidade dos estudantes, dos temas, dos desafios, das novas tecnologias, né? Eu perguntei lá para o ChatGPT, eu gosto de fazer perguntas estranhas para ele, assim, né? O que eu gosto muito de um filósofo chamado Michel Montaigne, ele viveu no século XVI, 16, desculpe, e eu perguntei para ele, o que o Michel Montaigne acha das competências digitais e do uso de IA, né? Ele respondeu que, para Michel Montaigne, a tecnologia pode ajudar a aproximar pessoas que estão distantes, né? É uma resposta bem óbvia, assim, né? Mas pode afastar as pessoas que estão próximas, né? Eu fiquei pensando, o Michel Montaigne falou isso, né? E é o ChatGPT 4, sabe? Eu pago o ChatGPT, o 4O, né? E daí, enfim, né? Como uma vez fiz uma provocação assim, para ele fazer um discurso de ódio, né? Assim, fiquei testando, porque ele tem políticas, não faço, e daí eu ia contornando, até o momento que ele produziu um discurso, né?
para você como questões éticas importantes, né? Então, gente, os nossos desafios são enormes. Então, ficou muito claro aqui nesse debate por tudo. Eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo Creare e as meninas ali da Competências Digitais Docentes, que a Kátia apresentou, a oficina. Queria agradecer muito a parceria das escolas, a professora Ângela está aqui, está o professor Paludo, está o professor André, a professora Miriam também, que estavam participando, a professora Nádia, que está em Londrina, né? E, em nome dos decanos e dos diretores, a participação. Tanto no observatório, né? Vocês viram que o observatório tem um grupo multidisciplinar, não é um observatório feito por pessoas que são da área, que pesquisam TI apenas, mas porque o objetivo dele é justamente ter competências complementares, visões complementares, para que a gente possa... aquilo que eu falei, a gente não vai competir com isso, mas a gente não pode, a todo momento, ser surpreendido e a nossa reação ser muito tardia. Então, a gente tem que se preparar para reagir, né? Então, um dos objetivos do observatório é esse, pensar desde políticas, o manifesto, né? Como a gente vai encaminhar formações sobre, por exemplo, a avaliação para os nossos estudantes, feedback, como que eu vou dar, né? Acho que isso muda tudo, né? Processos que eu vou ter que pensar desde preparação de aula, como pode ser uma ferramenta importante para fazer um plano de ensino, né? Quer dizer, se algum colega que faz plano de ensino sem usar algum tipo de ferramenta, ou como o ChatGPT, eu sugiro que comece a usar, vai ajudar bastante. Né? Então, ele interfere na vida, no cotidiano do professor da pré-aula até o momento em que ele vai, enfim, conduzir os processos de aprendizagem. Então, nós temos um desafio enorme e por isso que as duas redes estão conectadas, as duas propostas, o observatório e a Competências Digitais Docentes. Então, queria agradecer muitíssimo, né, ao CREAR e a todo mundo, a participação de vocês. Então, vamos transformar esse bate-papo, viu, Patrícia, num videocast, aí, num podcast. Então, e pode assistir, porque não é o mesmo que o Kleber falou. Tal, né, ele disse que dá para fazer isso também, quem é solteiro vai ter um date, assim, você pode baixar o currículo da pessoa e falar o que eu posso perguntar para ela, né? Ajuda também, ele falou que orienta os solteiros, ele orienta os solteiros a fazer isso também, tá? Então, então ele está orientando. Então, você vê. Então, gente, foi uma tarde muito gostosa. Patrícia, muito obrigado aí pela condução. Murilo, tá? Elis, né, ali no observatório, o professor Valdemiro, que está aqui, né, todo mundo, a Vânia, que veio de Londrina também, né? E, gente, participe das oficinas de competências digitais, vejam o catálogo, proponham. Aquilo que a Kátia falou, é uma comunidade de prática, tá certo? A gente tem que aprender compartilhando experiências, compartilhando aprendizado, tá? Então, vamos aprender com as máquinas, que elas evoluíram assim, gente. A aprendizado de máquinas é fundada no compartilhamento. Então, tá? Acho que isso é bem importante. Isso aí, muito obrigado. Quarta-feira, semana acabando, né? Então, muito bom. Muito obrigado a todos e todas e vamos em frente. Tchau, tchau.